Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no vídeo de hoje, algumas dicas de leitura, né? Muitas vezes já me pediram aqui no YouTube dicas de livros, né, para a leitura, tanto para nossos catecúmenos como para aqueles que estão, né, conhecendo a Igreja Ortodoxa, que estão em busca da Igreja Ortodoxa, indicações de alguns livros, né, fundamentais que eu considero para a leitura, né, aqueles que estão adentrando agora na verdadeira fé cristã ortodoxa. Então, o primeiro livro eu tenho aqui em mãos, certo? Que eu vou indicar, que é este livro aqui, Surpreendido por Cristo. Este livro é um grande testemunho, né, de conversão de um judeu que foi até o cristianismo, primeiramente o cristianismo protestante e depois até o cristianismo ortodoxo, né? Este aqui que é um testemunho do padre James, não vou saber dizer o sobrenome dele, tá? É um pouquinho difícil aqui a pronúncia. Então, esse livro aqui, Surpreendido por Cristo, vocês encontram na editora São Savas, certo? Se vocês colocarem aí no Google, né? Se derem um Google aí, vocês colocarem editora São Savas, né? Vocês vão achar os exemplares desse livro, né? Então, este é o livro físico que eu indico a vocês para aqueles que têm interesse em comprar. Então, aqueles que vêm conhecer, né, a Igreja Ortodoxa, esse livro, esse testemunho aqui, ele é muito útil, certo? Independente de onde você vem. Se você veio do protestantismo, do catolicismo, do judaísmo, do islamismo, não acho importante. Acho importante que não importa qual vertente você veio, mas é um livro muito bom, um testemunho muito bom, que analisa vários pontos da fé e da história da igreja, tá certo? Outros livros que eu vou indicar para vocês vão encontrar gratuitamente, certo? Esse foi uma opção de compra para aqueles que gostam de livro físico. Se a maioria de vocês que estiverem assistindo este vídeo aí forem como eu, né, nunca tive muito dinheiro para sair comprando livro, eu sempre usei muito PDFs, certo? E eu vou deixar no comentário fixado deste vídeo e na descrição do vídeo um link, certo, fixado, de um blog, um site ortodoxo de Portugal, um site português, que tem vários PDFs. Tem alguns PDFs de livros ortodoxos, tá? E entre esses PDFs, eu gostaria de destacar alguns. Um deles é O Rio de Fogo, né? Foi um dos primeiros livros que eu li, né, no meu processo de conversão. E é um livro muito bom, né, para vocês entenderem a mentalidade da Igreja Ortodoxa sobre Deus, sobre a queda, sobre Adão, sobre o pecado original, o pecado ancestral, né? Então, dentro desses livros, desses PDFs, que vocês podem baixar, né, e depois imprimir, né? Vocês podem imprimir e encapar, como eu geralmente faço, né, com os meus livros. Eu imprimo e encapo. Isso vale tanto para os livros de oração, como, né, para os livros mesmo que vocês vão ter aí nesse site, a partir do link. Então, qualquer gráfica faz isso, né? Você baixa o PDF e vai numa gráfica, imprime e encapa. Você pode colocar uma capa mais simples, uma capa mais durinha, aí vai do seu bolso, né, da sua vontade, do seu gosto. Então, o segundo livro que eu indico é O Rio de Fogo. Dentro desses livros, né, que vocês vão encontrar neste link, neste PDF, também indico, né, o Catecismo Ortodoxo, né, e vocês vão encontrar tanto o livro dos Relatos de um Peregrino Russo, que é muito bem conhecido, né, é um dos primeiros livros, que geralmente foi o primeiro livro que eu li,
e é um dos primeiros livros geralmente que as pessoas leem, né, quando começam a pesquisar sobre a ortodoxia. E vocês vão ter o volume completo da Filocália em português, tá certo? Para baixar, que é algo muito bom, algo muito interessante para se ler, né? Conhecer as explicações dos santos padres que estão ali presentes na Filocália. E vão ter outros livros ali, né? Então, para começo de conversa, né, eu indico esse livro aqui, que vocês podem comprar na editora São Savas, Surpreendido por Cristo, O Rio de Fogo e o Catecismo da Igreja, e a Filocália vocês encontram no link que eu vou deixar aqui, e todos os outros livros que estão presentes, né, nesse link, todos esses PDFs que estão, acho que tem mais de 10 se eu não me engano, vocês podem baixar e ler aos poucos, tá? Certo? Pela ordem eu indico que comecem pelo Rio de Fogo e pelo Catecismo da Igreja Ortodoxa, que estão bem explicados, né? Com uma linguagem simples, muito interessante, muito bom para aqueles que estão buscando a ortodoxia e para aqueles que estão no processo de catecumenato. Outros 2 livros, né, que eu vou indicar aqui, que para mim são indispensáveis para aqueles que estão chegando na ortodoxia, para aqueles que estão dentro de um catecumenato, são os livros do padre Serafim Rose, né? O venerável padre Serafim de Platina, né? Um dos grandes e valorosos monges da verdadeira ortodoxia no século XX, talvez um dos maiores ou o maior escritor ortodoxo do século XX, um dos mais difundidos, né? E tem 2 livros dele que vocês encontram em português, no Frater Alexander, né? E não tem um PDF deles para você baixar, mas vocês podem fazer o que eu fiz, né? Você abre o livro, né, e passa para o Word, do Word você converte para PDF, ou deixa em Word mesmo e imprime em capa do jeito que eu fiz aqui. Os livros estão completos no site, né, em forma de folheto, e vou deixar o link aqui também. E os livros são o seguinte, né, a Ortodoxia e a Religião do Futuro, onde o padre Serafim Rose fala das religiões, né, e da ortodoxia, onde ele fala sobre o perigo do ecumenismo, e entre outras coisas, e fala sobre a verdadeira fé. E o outro livro do padre Serafim Rose é A Renovação Carismática como um Sinal dos Tempos, uma verdadeira análise ortodoxa sobre, né, o movimento pentecostal no protestantismo, que também acontece, né, no catolicismo romano, só que na forma da renovação carismática, que tem muita coisa semelhante, né? Ou igual, às vezes só mudando o nome, né? No pentecostalismo é batismo no Espírito Santo, na renovação carismática católica é repouso no Espírito Santo, é a mesma coisa, né? E, enfim, é um movimento que nasceu no protestantismo do século XX e que foi incorporado dentro da Igreja Romana, né, a partir da renovação carismática católica, analisando vários pontos, como, por exemplo, oração em línguas, e por aí vai. Desde o nascimento do movimento, seus fundadores, criadores, toda a espiritualidade, né, que existe dentro deste movimento. Então, a renovação carismática como um sinal dos tempos, né, é uma análise ortodoxa da verdadeira fé deste movimento religioso, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam qual é a posição da Igreja Ortodoxa sobre oração em línguas, sobre batismo no Espírito Santo, sobre isso, sobre aquilo. Leiam este livro do padre Serafim Rose, Renovação Carismática como um Sinal dos Tempos. Então, é isso, né? Como começo, né, de leitura, eu indico isso,
certo? Para aqueles mais avançados, aqueles que estão um pouquinho, que já leram essa parte mais básica, né? Eu recomendo leituras de livros históricos, né? As cartas de Santo Inácio de Antioquia, os escritos de São Dionísio Areopagita, as cartas de Santo Irineu de Lyon, de São Policarpo, de São Clemente de Roma, de São Justino, o Mártir, a História da Igreja por Santo Eusébio de Cesareia, século I, século II, III, IV, né, até o século IV, até os primeiros concílios ali, o concílio de Niceia, pelo menos. Né, acho que é impossível, na minha opinião pessoal aqui, você lê a história da igreja de Santo Eusébio de Cesareia, que vai de Nosso Senhor Jesus Cristo até, né, o IV século, onde fala toda a história ali da igreja, bonitinha, documentadinha. Então, eu indico a todos aqueles que estão se aprofundando. É importante todos conhecerem a história e os cânones, né, dos 7 concílios ecumênicos. Né? É muito importante isso. E por aí vai, né? Muitas outras coisas. Tem livros históricos como a Didaque, né? Também é muito importante conhecer. Mas, então, foi isso. Né? Muitos livros que eu falei aqui vocês encontram versões em português, em PDF, tá bom? Eu vou deixar somente, né, o link para vocês baixarem os links deste site português que eu falei, que tem alguns livros, e vou deixar também o link do Frater Alexander, que tem a renovação carismática como um sinal dos tempos, e ortodoxia e a religião do futuro, né? Aqui vai estar no site do Frater Alessandro, vocês podem copiar para o Word e imprimir. E se eu não me engano, na editora São Savas, onde vocês encontram esse livro daqui, também já tem um dos livros do Padre Serafim Rose, para quem tem interesse em comprar, né, em ter um exemplar pronto assim, desse jeito, né? Para aqueles que são mais práticos, que não se importam tanto com isso, né? Só imprimir, encadernar e ler do mesmo jeito, tá bom? Então, algumas recomendações vão estar na descrição, outras recomendações que eu dei, vocês procurem, né? Vou deixar também de bônus, né, alguns blogs, né, que eu recomendo a leitura, assim como também, né, o nosso canal do WhatsApp, que vocês podem estar acessando com o link abaixo, né, onde nós estamos colocando textos semanalmente, quase que diariamente, textos enviados pelo nosso arcebispo e também alguns outros textos que nós colocamos ali, tá bom? Então foi isso. Cristo está entre nós. O Senhor nos abençoe e nos proteja pelas orações de Sua Puríssima Mãe, dos nossos santos e teófilos padres e todos os santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.